Boa noite, irmãos. Mais uma vez é muito bom estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Convido a igreja a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Finalmente estaremos terminando esse livro, depois de muito sacrifício. Jonas, capítulo 4. Vamos ver mais um capítulo desse livro que já tem nos dado bastante sobre o nosso Deus. E antes de começar a fazermos a leitura, vamos orar pedindo o auxílio do nosso Deus. Senhor, amado Pai, nós somos gratos a Ti, pela Tua graça, ó Deus, que é abundante sobre nós, pelo Teu amor. Em Jesus Cristo, pela Tua salvação, Senhor, que é grandiosa em nossas vidas, um grande presente, ó Deus. Nós Te louvamos por esse momento agora, que podemos ter a liberdade de lermos a Tua palavra, ó Deus, meditarmos nela, refletirmos, ó Pai, cada detalhe. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, ó Pai, abrir os nossos corações e mentes para entendermos cada detalhe da Tua palavra, Senhor. E que isso confronte o nosso coração, nos desafie a fazermos a Tua vontade. Que o Senhor disponha o nosso coração a isso, a obediência a Ti e ao viver para a Tua glória. Que essa mensagem, ó Deus, que por meio desse sermão, os meus irmãos sejam edificados, Teu nome seja glorificado, seja visto ainda maior, Deus, entre os que estão aqui e irão ouvir a Tua palavra. Não por conta do pregador que está aqui, ó Deus, porque não sou nada, reconheço a minha inferioridade, ó Deus, e reconheço a minha pequenez, mas porque a Tua palavra, o Teu evangelho tem poder para a salvação. Que por meio dele, corações hoje sejam quebrantados. Por meio da Tua palavra, do Teu evangelho, pessoas hoje venham ao arrependimento. E haja festa nos céus, e o Teu nome seja louvado aqui nesse culto. Em nome de Jesus, nos perdoa, Deus, por nossos pecados. No sangue de Cristo nos purifica de todos eles. É em nome do Teu Filho que eu oro e Te agradeço. Amém. Vamos fazer a leitura, irmãos, desse capítulo 4 do livro de Jonas. Diz assim a palavra de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Na verdade, eu quero ler a partir do versículo 10 do capítulo 3 para a gente entender melhor por que Jonas fica irado aqui. Capítulo 3, versículo 10, final da nossa última pregação. Diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos,
como temos visto até aqui no livro do profeta Jonas, um livro que basicamente está dividido. No capítulo 1, Jonas, o seu chamamento, né? Deus convoca Jonas, porque a violência do povo de Nínive tinha subido até os céus e Deus estava irado com o povo, Deus estava indignado com aquela situação e ele convoca Jonas para ir a 800 quilômetros ao norte de onde Jonas estava, sua cidade, Gat-Hefer. Jonas era um profeta do reino do norte, como já vimos. Então Jonas ouve o chamado do Senhor e ao invés de ir a 800 quilômetros a norte, ele vai na direção oposta para Tarsis, fugindo de Deus e fugindo da missão a que Deus o havia comissionado. E nós vimos que Deus foi atrás do profeta fujão, enviando um vento sobre o mar, que aconteceu uma tempestade e os marinheiros ficaram assustados. Nós vimos tudo isso no capítulo 1. E Jonas dormia no porão. Jonas dormia o sono da indiferença. Jonas em nenhum momento orou no capítulo 1. Mas os marinheiros, ao descobrirem o que estava acontecendo, que era por causa de Jonas, aquela tempestade estava acontecendo, os marinheiros ficaram atônitos e clamaram ao Deus de Jonas. E Jonas disse: me joguem ao mar, porque isso é minha culpa. Jonas, como se quisesse escapar ainda do Senhor, como se ele sendo jogado ao mar, ele pudesse impedir o propósito de Deus de levar a palavra a Nínive. E não tendo mais jeito, os marinheiros o jogam ao mar. E nós chegamos no capítulo 2, onde Jonas começa uma descida literalmente profunda no mar. Uma descida até o abismo, onde as algas começam a enrolar em sua cabeça. E Jonas tem um momento em que ele cai em si, ele lembra do Senhor, lembra do valor do Senhor, do valor de seu mandamento, e ele clama ao Senhor por socorro. E nós vimos que no capítulo 2, Deus manda um peixe que resgata o profeta Jonas, o leva até a superfície e o vomita na praia. E Jonas chega à estaca zero. Então o grande peixe foi a salvação de Jonas, não foi o castigo, como muitos pensam, e até mesmo quando somos crianças, às vezes somos ensinados assim. Não, o grande peixe foi a salvação do profeta. E Deus mostrou misericórdia àquele profeta desobediente, rebelde, fujão. E Jonas volta à estaca zero e o Senhor o comissiona novamente. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde Jonas vai à cidade de Nínive. E lá ele prega um curtinho. Jonas fala: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas prega destruição àquela cidade. E nós vemos que o resultado é grandioso. A cidade inteira se converte. Do menor até o maior. Até mesmo o rei sai do seu trono, da sua posição de majestade, tira as suas roupas de rei, veste pano de saco e fica sobre pó e cinza. Nós vimos o arrependimento dos ninivitas no capítulo 3 e as evidências desse real arrependimento. Nós vimos como eles humildemente clamam a Deus por misericórdia, reconhecendo e crendo naquela pregação de Jonas. O resultado foi gigantesco. Talvez o maior avivamento espiritual da história aconteceu aqui na cidade de Nínive. A cidade inteira se converteu ao Senhor. Clamaram por misericórdia. E o Senhor mudou a sua posição de que iria destruir a cidade e teve compaixão da cidade. E nós vimos isso tudo no capítulo 3, irmãos. Se a história desse livro acabasse agora, no capítulo 3, nós teríamos que considerar Jonas um dos maiores profetas que já existiram. Uma vez que os resultados da pregação de Jonas foram enormes. Como nós vimos, Jonas talvez nem esperasse isso. Muito pelo contrário, ele queria que a cidade fosse destruída. Ele estava pregando destruição e nesse momento ele falou de graça. E nós vimos o quão Deus foi gracioso com aquela cidade. Uma cidade inteira se volta para Deus e se converte dos seus maus caminhos.
Porém, irmãos, Deus, ele conhece o coração de cada um. E ele conhece a motivação de cada um para fazer o serviço dele. E o livro de Jonas não acaba no capítulo 3, porque o Senhor conhecia a motivação de Jonas e ele queria trazer uma lição ao profeta. E não só uma lição ao profeta, como uma lição a todo o povo de Israel. E uma lição para nós também. Nós vamos agora considerar esse último capítulo, que vai falar da raiva desse profeta mal-humorado, um profeta contraditório, um profeta cheio de conflitos, como nós vimos durante todo o livro, e também iremos ver aqui nesse capítulo 4. O livro de Jonas, ele vai terminar falando não apenas da conversão dos ninivitas, mas também da rebelião do profeta. Enquanto os pagãos, tanto os marinheiros como os ninivitas no capítulo 3, se derretem o seu coração em arrependimento diante de Deus, Jonas, ele endurece o seu coração e ele vai de novo bater de frente com Deus, nesse capítulo 4. Enquanto os pagãos buscaram o favor de Deus, o profeta, ele vai se insurgir de novo contra Deus, em rebeldia. Enquanto os ninivitas clamaram por compaixão, por misericórdia, Jonas, ele vai ficar irado, justamente por causa da compaixão desse Deus. Irmãos, nós veremos, através da vida desse profeta, alguns perigos que também podem chegar até nós. E nós vamos tirar algumas aplicações e lições, se Deus nos permitir, para as nossas vidas, que nos fazem perceber que perigos são esses. E de forma geral, irmãos, a minha expectativa nesse sermão, que por meio desse sermão, nós possamos refletir sobre nossas vidas, sobre quem de fato nós somos, diante do mundo, diante de Deus, como temos agido em relação à pregação do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus, e também refletirmos um pouco sobre quem Deus é, que no final das contas é o tema do livro de Jonas. O livro fala sobre Deus. Por mais que nós lembremos sempre do profeta, do peixe grande, o livro fala em última análise sobre Deus, sobre quem Deus é e como Ele age, sobre como Deus é Senhor, soberano, benigno, misericordioso. E que assim, por meio desse sermão, irmão, se Deus nos permitir, que nós possamos contemplá-lo ainda mais glorioso, ainda mais gracioso e louvá-lo por isso. Então agora, entrando diretamente no texto, irmãos, vamos começar a exposição. Só para os irmãos se situarem um pouco, o esboço geral desse capítulo, ele é dividido mais ou menos no versículo 1, nós vamos ver como Jonas é um homem que vai desgostar daquilo que Deus gosta. No 2, nós veremos que Jonas é um homem que vai orar para reclamar de Deus. No versículo 3, nós vamos ver que Jonas é um homem que ele vai querer morrer porque outros querem viver. E aí nós já começamos as contradições de Jonas. No 4 e no 5, Jonas vai nos mostrar que ele é um homem que não muda, um homem duro, irredutível, mas ele espera que Deus mude. Nos versículos de 6 a 8, nós vamos ver que Jonas é um homem que desgosta quando os outros são abençoados, mas quando a bênção é para ele, aí ele se alegra. E dos versículos 9 a 11, nós vamos ver que Jonas é um homem que vai amar muito mais as coisas do que as pessoas. Diz assim o versículo 1: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmãos, Jonas ficou desgostoso com o que Deus tinha feito no capítulo anterior. Por isso que nós lemos o versículo 10. Jonas ficou irado de como Deus, vendo o arrependimento do povo de Nínive, tem compaixão do povo, salva o povo. Jonas demonstra aqui um egoísmo muito grande. E esse capítulo aqui, ele é cheio de contrastes e de contradições, como eu já tenho dito. E a primeira contradição que nós vemos aqui, irmãos, já nesse primeiro versículo, é que de um lado nós vamos ter um profeta irado
e de outro um Deus misericordioso. Enquanto Deus salva os ninivitas por meio de sua misericórdia, Jonas fica irado por conta da compaixão do Senhor. Porque Jonas, ele queria que o povo de Nínive fosse destruído, e nós vimos alguns motivos possíveis para isso. Porque o povo de Nínive era um povo muito violento, era um povo que estava crescendo de forma política e bélica também. Então Jonas tinha medo de que aquele povo se insurgisse contra o povo de Israel, a sua nação tão amada. E também nós vemos que, assim como o povo de Israel, Jonas ele tem uma visão muito exclusivista da salvação. Ele acha que, assim como o povo de Israel, a salvação é somente para os judeus. E o fato deles serem descendentes de Abraão já garante essa salvação. Então esse livro é um grande ensinamento ao povo de Israel, como a nós também, que muitas vezes caímos nesse erro da exclusividade da salvação. Então, irmãos, essa palavra que Jonas usa aqui é uma palavra muito forte. Desgostou-se. No texto, na língua de Jonas, essa palavra quer dizer que passa a ideia de que Jonas achava que aquilo que Deus tinha feito era errado. Jonas estava julgando uma ação de Deus como uma ação errada. E isso é muito sério. Jonas achava que a sua opinião era a que estava correta. Jonas achava que a sua ideia sobre o que tinha que acontecer era o que tinha que prevalecer. Novamente o profeta ele vai ousar enfrentar o Senhor, questionando suas ações, achando que seus pensamentos humanos são maiores do que o de Deus. E assim nós temos mais outro contraste, o contraste da opinião do homem e a opinião de Deus. Jonas achava que os ninivitas, um povo tão violento, que seria possivelmente o inimigo de Israel, mas na frente nós vimos que foi, em outros livros dos profetas, um povo idólatra, um povo pagão. Esse povo não merecia a salvação. Deus errou em perdoar esse povo. Era essa a ideia de que Jonas estava trazendo aqui, de que ele se desgostou da ação de Deus, de que ele ficou irado com a ação de Deus. É como se uma criança mimada não é atendida, não tem o seu desejo atendido e começa a espernear. Jonas aqui, não vendo o seu desejo de que aquela cidade fosse destruída sendo atendido, ele fica irado, ele fica com raiva. Fica achando que o que Deus fez estava errado. E logo no verso seguinte, irmãos, nós vemos que a ira de Jonas é um pouco mais profunda do que simplesmente ele ficou irado porque Deus salvou os ninivitas. Não, é muito maior. Olha o que diz o versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, Jonas está mostrando aqui que a sua ira é muito mais do que porque os ninivitas foram salvos. A sua ira é contra quem Deus é. A sua ira é contra os atributos do próprio Deus. A sua ira é contra Deus ser misericordioso, clemente, benigno. E aqui Jonas ele abre o coração de vez e mostra que a sua fuga não foi simplesmente por medo de Nínive, por medo daquele povo violento. Não, ele não estava com medo de morrer no meio daquele povo. Muito mais do que isso, talvez ele estivesse, mas muito mais do que isso. Jonas estava com medo era de que o povo não morresse. Jonas estava com medo era de que Deus não destruísse o povo. Por isso ele fugiu, ele se adiantou em fugir, porque ele sabia que Deus era misericordioso, clemente, e que se o povo se arrependesse de seus pecados, chegasse humildemente diante de Deus, clamando por misericórdia, Deus perdoaria. E Jonas aqui expressa a sua raiva contra o ser de Deus, irmãos. Isso é muito sério, muito profundo. Isso é mais uma oração
aqui no livro de Jonas. Perceba que Jonas ele faz uma oração para mostrar essa sua ira. E para mostrar por que ele fugiu. Só que na oração ele não vai chegar a Deus dependendo do Senhor, agradecendo, louvando a Deus, ou clamando por misericórdia. Porque é isso que a oração tem que ser para nós, irmãos. Uma ferramenta de comunhão com o Senhor, de dependência dEle, de agradecimento, de louvor, de clamor por misericórdia. Jonas não. Jonas ele ora reclamando de Deus. E reclamando de quem Deus é. No capítulo 1, os marinheiros oraram. Jonas não orou. Jonas ficou em silêncio. No capítulo 2, nós vimos Jonas orando. Jonas, em perigo, ele clama por socorro. No abismo e no ventre do peixe, ele louva ao Senhor por grande salvação. No capítulo 3, nós vemos mais uma oração dos ninivitas, clamando a Deus por misericórdia. E agora aqui o profeta ora mais uma vez, só que dessa vez para reclamar de Deus, para evidenciar a sua ira contra a pessoa do Senhor e contra a compaixão de Deus ao povo de Nínive. Jonas ficou ardendo em ira, irmãos, pois Deus suspendeu a sua ira. É até irônico. Jonas ficou irado porque Deus suspendeu a sua ira sobre o povo. E Jonas queima em raiva. Porque essa palavra usada aqui para ira, Jonas, irmãos, é a mesma palavra traduzida para calor. Jonas estava queimando de raiva, queimando de ira. Seu coração é como uma fogueira do desgosto. Sua alma está ardendo não de zelo por Deus, não de amor ao Criador, mas de raiva por quem Deus é. De raiva porque Deus amou os perdidos e os salvou. O egoísmo aqui carnal de Jonas é muito claro. É muito forte. Muito sério. E Jonas está irado, em última análise, porque Deus é bom. E porque Ele salva pecadores. Ele reclama da bondade de Deus. Reclama dos seus atributos. Ele só orou 2 vezes no livro. A primeira foi para buscar socorro e a segunda para reclamar. Isso é algo que deve nos fazer refletir. O conteúdo de nossas orações tem sido somente em nosso favor? O conteúdo de nossas orações tem sido apenas por bens materiais? Nós estamos pensando na igreja em nossos momentos de oração? Nós estamos pensando nos perdidos em nossos momentos de oração? Nós estamos nos compadecendo dos perdidos? Um comentarista chamado Isaltino Filho, ele comenta que a última oração de Jonas é um pretexto para lançar no rosto de Deus a ideia de que ele estava errado. Por isso que Jonas disse: Senhor, eu não te disse, eu não já sabia isso, não foi isso que eu disse, o Senhor está errado, Deus. Era para o Senhor punir os ninivitas, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno. E Jonas se ira contra o ser de Deus. Jonas ele tem uma atitude por demais crítica ao Criador. E em relação aos atributos desse Deus. Ele encara como sendo lamentáveis. Ele encara como sendo fraquezas de Deus. Ele ser misericordioso, ele ser bondoso. Porque ele não destruiu os inimigos de Israel. Jonas, que já no capítulo 2 se alegrou em Deus, se alegrou nos seus atributos, se alegrou porque Deus teve misericórdia dele e tirou ele do abismo e o salvou. Agora, quando o assunto é a salvação dos outros, ele fica com raiva. O profeta é contraditório e mal-humorado. Quando Deus o salvou da morte, ele se alegrou, mas quando Deus salvou da morte os ninivitas, ele ficou irado, ele se encheu de raiva. Jonas está irado porque Deus é gracioso em essência e também nos seus atos, irmãos. E ele elenca aqui 5 atributos de Deus
mostrando que ele está irado com isso. Ele diz que está irado porque Deus é clemente. Ou seja, porque Deus, ele tem uma excelência moral ao ponto de ser paciente com o pecador, de ser benigno com o pecador. E ele é paciente ao ponto de salvar e de esperar para que o pecador se arrependa. Jonas, ele está irado pela misericórdia de Deus. Aquele atributo de Deus que faz com que o Senhor não nos dê aquilo que merecemos. Essa é a misericórdia de Deus. O que merecemos de fato é a morte. O que merecemos de fato é o inferno. E quando Deus nos livra disso, não nos dá aquilo que merecemos, Ele está sendo misericordioso. E Jonas está com raiva disso. Jonas está com raiva porque Deus é tardio em irar-se. Enquanto Jonas é rapidinho em irar-se, Deus, ele é tardio em fazê-lo. A paciência de Deus é estendida, irmãos. Se ele levasse em conta agora, nesse momento, todos os nossos pecados diante dele, ninguém ficaria de pé. Não haveria um sequer. E Jonas está irado porque Deus é tardio em irar-se. Jonas está irado porque Deus é grande em benignidade. A benignidade de Deus, a disposição de Deus em amar o pecador. Não por algo que existe no pecador, mas por quem o próprio Deus é. Isso faz parte da própria natureza de Deus, da essência do Senhor. E é isso que leva a nos amar. Não é nada em nós, não é nada que tenhamos feito de ruim ou de bom, mas é por quem Ele é. E Jonas está irado com isso. Jonas está irado porque Deus se arrepende do mal. Nós vimos no capítulo 3 que quando a Bíblia fala aqui de arrependimento de Deus, ela está usando uma figura que atribui a Deus sentimentos humanos. Deus, ele não se engana, irmãos. Deus, ele não erra. Deus, ele não peca. Então arrependimento aqui para Deus não é a mesma coisa que arrependimento para nós. Arrependimento para nós é mudar a direção de um erro para um acerto. É mudar de um caminho tortuoso para um caminho reto. Mas Deus não tem caminhos tortuosos, Deus não tem erros. Deus não tem pecado. Quando a Bíblia fala de arrependimento aqui com Deus, é que Ele mudou a posição de que Ele destruiria a cidade e que agora, diante do arrependimento dos ninivitas, Ele vai salvar. E Deus já tinha dito que agiria assim com os povos que se arrependessem diante dele. Ele removeria a sua ira. Então Jonas está irado porque Deus também se arrepende do mal. Jonas, resumindo, está irado com o que Deus é. E depois de reclamar das ações de Deus, por meio dessa oração, reclamar de quem Deus é, dele não ter destruído os ninivitas, reclamar dos atributos de Deus, Jonas chega ao ponto de pedir para si a morte. E ele diz no versículo 3: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E Jonas chega ao ponto de pedir a Deus para morrer, porque ele não consegue conviver com a ideia de que o povo de Nínive ainda está vivo. Não consegue conviver com a ideia de que Deus foi misericordioso com aquele povo. E ele pede para morrer. Jonas pede para morrer. No final das contas, irmãos, é como se Jonas estivesse questionando a Deus: Senhor, será que essa tua misericórdia a esse povo é razoável, Deus? Você não deveria, Senhor, punir esse povo? Porque se assim não for, Deus, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Jonas, ele está deprimido aqui porque Deus está celebrando a conversão dos ninivitas. Ele se entristece enquanto o povo de Nínive certamente estava comemorando e se alegrando, porque Deus não os havia destruído. O profeta aqui, que já havia orado lá no ventre do peixe, querendo ser livre, agradecendo a Deus por ter sido livre da morte, agora que ele pede para morrer porque não consegue conviver com o fato da salvação de Deus para aquele povo. Ele ora pedindo agora que Deus tire aquilo que poucos instantes antes ele tinha feito, dado a vida a Jonas.
tirado ele de um abismo da morte para a vida. Então Jonas, por não abraçar os planos de Deus, por querer que a sua vontade seja feita, por querer que a sua opinião prevaleça, ele prefere morrer do que ser contrariado. Ele prefere morrer do que ser contrariado. Nesse episódio, Jonas ele nos faz lembrar o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. É como se fossem gêmeos espirituais, né? Ficou tão irritado, tão furioso, que ele pede a morte. No capítulo 2, ele dá graças a Deus pelo livramento, como eu já disse. E agora ele pede a morte, ele busca a morte. Sua ira não está mais fazendo Jonas pensar bem. Enquanto o profeta Elias, por exemplo, queria morrer porque o povo não era zeloso a Deus, Jonas, ele quer morrer porque o povo se converte a Deus. O amor de Jonas pela sua pátria, ele estava suplantando, ele estava muito superior ao amor de Jonas por Deus e pelo próximo. Seu amor por Israel era um amor distorcido, desproporcional, que estava levando a ele a um egoísmo de não querer compartilhar a salvação com o povo de Nínive. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos ensinar que o amor de Deus, que amar a Deus sobre todas as coisas, é o que nós devemos fazer. E amar ao próximo como a nós mesmos. E Jonas aqui quebra logo de cara esses dois mandamentos. Jonas prefere bater de frente com Deus. Na mente de Jonas, a salvação dos ninivitas era a mesma coisa que o fracasso de Israel. Então, irmãos, às vezes nós somos assim, como Jonas. Egoístas. Um coração egoísta. E no alto da nossa pretensão, nós queremos decidir. Quem é que merece aqui ser salvo? Eu acho que aquele ali não merece não. Aquele ali merece. Ou nós queremos decidir. Aquele ali tem esperança para ele, aquele ali não. Irmãos, ninguém merece a salvação. Todo mundo está num pé de igualdade lá embaixo, no fundo do poço, em pecado e em separação de Deus. Ninguém merece. E Jonas parecia ter entendido isso no capítulo 2, quando ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Mas ele ainda estava relutando com isso no coração. E nós precisamos ter um coração egoísta, não exclusivista, mas um coração missionário. Um coração que está disposto a levar a verdade do Evangelho para outros povos, para os perdidos que estão ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa cidade. Porque todos nós não merecemos. Mas Deus se compadece daqueles que se chegam em arrependimento genuíno, com o coração quebrantado. Deus, ele não vai virar as costas para aquele que humildemente se chega a Ele em fé verdadeira. E sabermos, irmãos, aqui tudo isso que Jonas está reclamando de Deus, que Deus é misericordioso, que Deus é benigno, se compadece, sabermos disso deve nos levar ainda mais a estar motivados à pregação do Evangelho. Sabermos que Deus é soberano na salvação, que a Ele pertence a salvação, deve fazer o nosso coração arder não de ira, mas deve fazer o nosso coração arder de temor e de disposição a pregar. Porque nós sabemos que se não fosse por isso, ninguém viria a Deus. Estaríamos pregando em... Muitas vezes as pessoas falam: mas se é Deus que elege, se é Deus que escolhe, se é Deus que chama, por que eu tenho que pregar? Eu digo a vocês, se não fosse Deus que elegesse, se não fosse Deus que chamasse, se não fosse Deus que quebrantasse e regenerasse o coração, aí é que não teríamos que pregar. Porque seria em vão
estaríamos pregando para cadáveres que não teriam esperança nenhuma de se levantar dos mortos. Mas graças a Deus, porque a Ele pertence a salvação. E isso deve nos motivar a pregar. Foi esse o método que Deus escolheu para chamar os gentios ao arrependimento, para chamar os perdidos à fé em Cristo. Por meio da pregação, da proclamação oral, devemos falar, devemos proclamar a palavra de Deus. Até mesmo aos nossos inimigos. Verso 4 e 5, Deus vai responder Jonas. Diante dessa oração de Jonas, desse pedido de morte, o que é que Deus vai dizer a Jonas? E os versículos 4 e 5 dizem: E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então a resposta de Deus aqui não é uma defesa de si mesmo. Deus, ele vai ser muito paciente com o profeta aqui. Deus, ele não bate de frente com o profeta por ele ter ficado com raiva de todos os seus atributos. Deus, ele faz um questionamento. Jonas, essa tua ira faz sentido, Jonas? É coerente, Jonas? Você tem razão em ficar com raiva de eu ter salvado esse povo, Jonas? Pensa um pouco. Deus questiona Jonas. E Jonas não responde. Jonas fica em silêncio. E ele sai da cidade. Irmãos, olha como Deus pacientemente confronta o profeta acerca da sua própria ira. E Jonas guarda o silêncio. A ira de Jonas não tinha sentido nenhum, era tão sem razão, que ele, sem palavras, ele sai da cidade. Não responde. E aqui mais uma vez ele se esquiva, né? Da primeira vez ele se esquivou de Deus e foi a Tarsis. E agora ele se esquiva e vai à sombra, vai procurar fazer uma tenda, uma cabana de folhas, que é isso que significa enramada aqui, para ficar à sombra, de camarote, para ver o que ia acontecer. Para ver o que Deus faria. E como foi escrito aqui no texto, irmãos, nos dá a entender que Jonas ainda tinha uma pitadinha de esperança que Deus destruísse a cidade. Ele vai para o oriente, ele sai. É uma região desértica lá na Síria, de muito calor, temperatura muito alta, muito seco, como todo o deserto. E aí ele constrói essa tenda de palha, uma tenda de folhas, de plantas, e fica lá na sombra, esperando, de camarote, para ver o que ia acontecer com a cidade. O texto dá a entender que Jonas tem a esperança de que Deus ainda possa mudar e destruir aquela cidade. E ele quer estar ali, no alto do seu conforto, vendo o desconforto dos ninivitas. O Senhor ofereceu a Jonas aqui a chance de rever as suas posições. Ele quer, é razoável a tua ira, mas Jonas mesmo assim permanece irredutível. Ele não se rende a Deus e a sua vontade, mas ele quer que a vontade dele prevaleça. E Jonas prefere sair da cidade e esperar ver o que vai acontecer. Esperar que Deus se arrependa de novo da sua benignidade e agora destrua a cidade. Talvez Jonas tenha até entendido errado a pergunta de Deus. Porque Deus perguntou: Jonas, é razoável essa tua ira? Talvez Jonas tenha entendido que Deus falasse a ele, né? Jonas, é razoável essa tua ira? Espera mais um pouco. O final ainda não aconteceu. Talvez Jonas tenha tido essa conotação errada da pergunta de Deus e criado uma esperança. O fato é de que Jonas ainda alimentava uma expectativa de que Deus fosse destruir a cidade. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Jonas alimentava essa expectativa. E ele sai em silêncio para essa região desértica, aguardando isso acontecer. E aqui, de maneira proposital, o autor ele vai usar um jogo de palavras aqui para demonstrar um contraste grande.
Essa palavra que ele usa para ira aqui é a mesma palavra traduzida para calor, como eu já falei. Então, a ideia, irmãos, é de que Jonas construiu algo para ficar à sombra, livre da ira do sol, do calor da ira do sol, na expectativa de que Deus derramasse o calor da sua ira no povo de Nínive. E aí nós percebemos o contraste do coração egoísta de Jonas. Ele faz uma sombra para se livrar do calor da ira do sol, esperando que Deus derrame o calor da sua ira na cidade de Nínive. Mais uma vez aqui o profeta quer que a sua opinião prevaleça. Ele quer que Deus seja o seu cúmplice no preconceito contra Nínive. Quer que Deus seja o seu cúmplice no ódio contra Nínive. E que Deus se arrependa do bem e destrua a cidade. Jonas, ele fincou o pé, está irado e não quer ser contrariado de jeito nenhum. Ou seja, Jonas, ele não quer mudar, mas ele quer que Deus mude. E muitas vezes nós agimos assim. Nós não queremos mudar, nós não queremos sair da nossa vida de pecado, nós não queremos abandonar os nossos pecados, não queremos andar em santidade, mas queremos que Deus seja favorável a nós. Queremos que Deus mude em nosso favor. Mas nós não mudamos em relação a Deus. Nós não abandonamos os nossos pecados para termos uma vida de santidade. Não nos arrependemos constantemente. E não temos uma vida que confessa diariamente o senhorio de Cristo. E nós queremos que Deus mude em nosso favor. Irmãos, mas Deus, ele vai começar a dar uma lição no profeta. A partir do verso 6, Deus, ele vai mostrar a Jonas que a ira dele não fazia sentido nenhum. Era totalmente incoerente aquilo que Jonas estava sentindo. E Deus, ele vai fazer do mesmo jeito como ele fez com Jó. Deus, ele não explicou a Jó por que Jó estava passando por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento. Deus simplesmente mostrou a Jó que ele tinha o direito de fazer aquilo. E ele vai mostrar exatamente o mesmo com Jonas. Ele tem o direito de salvar os ninivitas. Ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. Porque ele é soberano, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus. Então, no verso 6 ao 8, nós vemos Deus começar a tratar a ira do profeta. A palavra de Deus diz: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus começa a tratar a ira do profeta aqui, irmãos. E ele vai trazer essa lição ao profeta, trazer essa lição a nós também, porque a sua palavra foi preservada a nós até hoje, fazendo acontecer algo na vida do profeta. Isso era muito comum da parte de Deus. Usualmente Deus, ele trazia lições ao povo, mostrando um evento na vida de um profeta, por exemplo. Na vida do profeta Oséias, Deus, ele mostrou, por exemplo, a sua relação, o seu relacionamento com o seu povo, o povo de Israel. E aqui, mais uma vez, pela vida do profeta Jonas, algo que aconteceu com Jonas, Deus vai trazer uma lição ao profeta. E no começo dessa sessão, nós vemos que, mais uma vez, Deus, ele vai usar a natureza para trazer essa lição ao profeta. Deus, ele já havia levantado o vento para formar uma tempestade para ir atrás do profeta. Já havia ordenado que um grande peixe tragasse Jonas e o cuspisse na praia. Deus agora manda uma planta
que cobre por cima de Jonas e o livra do calor do sol. O livra de seu desconforto. Esse livro todo, irmãos, é assim, Deus agindo. Deus está agindo direto nesse livro. É Deus quem chama Jonas, é Deus quem vai atrás de Jonas, é Deus quem salva os marinheiros, é Deus quem livra Jonas do abismo. Deus quem converte o coração dos ninivitas. Deus que manda a planta, e Deus que depois vai mandar o verme, e vai mandar o vento calmoso. A ênfase do texto é Deus. Deus agindo para que o seu propósito seja alcançado. E Deus agindo para que o profeta perceba a lição. Então Deus, ele usa mais uma vez o seu poder sobre a natureza e livra Jonas daquele deserto, pelo menos em parte do sol escaldante ali do deserto assírio. O livra do seu desconforto. E a palavra desconforto é a mesma palavra também para ira, para calor. Então é como se, a ideia era como se Deus estivesse livrando, colocando uma sombra sobre o calor da ira do sol que estava atingindo Jonas. Assim como ele tinha colocado uma sombra sobre a sua própria ira e não atingiu a Nínive. Deus poupou a Nínive como se estivesse colocando uma sombra e apaziguando a sua ira. Do mesmo jeito que agora ele está fazendo com o profeta. Ele está colocando uma sombra sobre o profeta. Uma sombra que vai livrar o profeta do calor da ira do sol sobre sua cabeça. E diante disso, o texto vai nos dizer que o profeta ele fica muito alegre. E aí começa aqui mais uma ironia, mais um contraste. Quando Deus põe uma sombra sobre sua ira para livrar os ninivitas, o que é que o profeta sente? Raiva, ira, desgosto. Mas agora quando Deus levanta uma plantinha e livra Jonas do calor da ira do sol, Jonas se alegra em extremo. Jonas fica muito alegre, porque agora a bênção é para ele. Fica muito alegre. Então, irmãos, Jonas aqui mais uma vez, depois de ter demonstrado a alegria de ser livre, ele demonstra mais uma alegria aqui. E mais uma vez essa alegria é porque Deus foi favorável a ele. Em nenhum momento do livro Jonas se alegra por Deus agir em favor dos outros. Mas Jonas se alegra por Deus ser favorável a ele. Em nenhum momento do livro Jonas se alegra pela misericórdia de Deus aos outros. Mas quando essa misericórdia é estendida a ele, ele fica extremamente alegre. Extremamente alegre. Então nós vemos que a vida de Jonas, ela está centrada simplesmente nele. A sua vida está centrada simplesmente nele, não em Deus. No dia seguinte, o que Deus faz? Manda um verme. O verme fere a planta que seca. E aí Jonas fica desguarnecido. E ainda para completar, naquele calor desértico, Deus manda um vento calmoso oriental. Esse vento, não pense que é um vento refrescante, não. É um vento que aumenta a temperatura, é um vento que traz aquela areia quente para cima de Jonas. E ainda por cima dispersa as nuvens para o sol bater exatamente na sua cabeça. Imaginem aí, no meio do deserto, lá na Síria, o sol escaldante, a areia quente, o mormaço. É aquele vento que bate quando você está lá em Sobral, aquele vento quente. Quem já foi para Sobral sabe. Esse vento aqui é pior. Esse vento aqui, naquela região, ele é bastante conhecido. Os animais começam a fugir. Os homens que estavam no campo começam a procurar abrigo. E Jonas estava lá no meio do deserto e o sol rachando na sua cabeça. Jonas agora estava totalmente descoberto. E a ira do sol estava sobre a sua cabeça.
E aí, o que é que acontece? Ele fica irado. É com ele fica irado. Quando Deus tira a sua misericórdia da vida de Jonas, desse momento aqui, nesse evento, Jonas fica irado. Quando Deus usa de misericórdia com os ninivitas, Jonas fica irado. Realmente Jonas é um profeta muito contraditório. E Jonas desfalecia no meio desse sol, no meio dessa quintura no deserto da Síria. E novamente o que ele faz? Senhor, é melhor que eu morra do que viver. Porque se era para estar aqui sofrendo nesse deserto, Senhor, é melhor que eu morra logo. E mais uma vez Jonas aqui mostra o padrão daquelas pessoas que não gostam de ser contrariadas. Daquelas pessoas que a sua vontade tem que ser feita de qualquer maneira. Quando uma coisa acontece do jeito que ela não quer, aí é raiva, é ira, é morte, é melhor eu morrer, é praguejar, reclamar. E Jonas mostra isso. Mais uma vez ele pede para morrer. Segunda vez que Jonas pede para morrer. No capítulo 2 ele pede para ser salvo. E Deus dá a dádiva da vida. E agora ele quer se livrar dela assim, ó. Deus, porém, irmãos, ele está trabalhando com Jonas aqui. Ele está usando recursos pedagógicos mesmo, para que o profeta perceba o seu erro e se arrependa. Porque se Jonas era capaz de alegrar-se em extremo com uma sombra diante de um deserto, com um conforto momentâneo, não deveria ele se alegrar por centenas de milhares de pessoas serem salvas da ira? Não devia ele se alegrar pelo fato de Deus salvar pessoas de estarem separadas dele eternamente em um sofrimento eterno? Se Jonas foi capaz de se importar com uma simples planta que secou, uma planta que ele não fez crescer, uma planta que do dia para a noite secou, não deveria Deus ter o prazer na salvação de milhares de pessoas que se arrependeram, de pessoas que foram feitas à imagem e semelhança dele? E diante dessa ira do profeta, porque a planta secou, dessa ira descabida do profeta, Deus mais uma vez responde o profeta com um questionamento. E é o que ele fala no versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus volta a questionar aqui a razoabilidade da ira de Jonas. Jonas, essa tua ira é razoável, Jonas? Faz sentido tu ficar com raiva? Porque num momento tu estava confortável, no outro você agora está num desconforto, num sol quente, e eu não poder me compadecer de milhares de pessoas? O profeta responde: Senhor, é razoável, a minha ira é até a morte. É razoável a minha ira até a morte, porque se era para sofrer assim, até a morte no deserto, e se o Senhor matou aquilo que estava me confortando, eu devo ficar irado sim. Eu devo ficar com raiva, deve ter pensado Jonas. Em um momento Jonas estava irado pela misericórdia de Deus a Nínive, e agora ele está irado, porque Deus removeu a sua misericórdia.
misericórdia dele mesmo. E ele não conseguia perceber essa contradição. Seu coração duro não conseguia perceber essa contradição. Com base na sua opinião egoísta, Jonas queria decidir se pode ser salvo ou não. Jonas queria decidir a quem Deus deve derramar misericórdia e a quem Deus deve derramar ira. Com base na sua opinião egoísta, de pecador, queria assentar no trono de Deus e decidir a salvação. Jonas, ele está revoltado mais uma vez com Deus, agora porque Deus tinha tirado o conforto dele. E ele não esconde os seus sentimentos de frustração pelas prioridades de Deus. Deus, o que é isso? Tiraste a plantinha que me dava sombra. Não esconde a sua frustração pela prioridade de Deus de livrar o povo de uma condenação eterna, ao invés de livrar Jonas da ira do sol. Jonas achava que a prioridade era ele, que Deus tinha que livrá-lo da ira do sol e condenar o povo. E ele está frustrado porque a prioridade de Deus era livrar o povo. Ele quer tornar Deus o seu parceiro nesse ódio, nessa inversão de valores. Na primeira vez que Jonas ele fica irado, foi porque Deus não destruiu os ninivitas. Agora, na segunda vez, Jonas ele fica irado porque Deus destruiu a planta. Jonas ele certamente teria se alegrado na destruição dos ninivitas. E também teria se alegrado se Deus tivesse preservado a planta. Em outras palavras, irmãos, Jonas ele amava mais as coisas do que as pessoas. Jonas ele amava mais uma planta. Ele teve compaixão de uma planta e não tinha compaixão de seus inimigos. Ele odiava aquelas pessoas. E Jonas ele não está apenas em oposição a Deus aqui. Ele também está agindo totalmente diferente do que os gentios em todo o livro agiram. No primeiro capítulo nós vimos que os marinheiros oravam e clamavam a Deus, e de forma respeitosa, temendo, oravam a Deus pedindo por socorro. Nós vimos também, da mesma forma, os ninivitas, clamando a Deus por misericórdia e se achegando a Ele em humildade, em arrependimento, e ainda dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, talvez o Senhor nos dê salvação. Quem sabe se voltará o Senhor e nos livrará. A humildade do povo era tanto que eles falavam assim: quem sabe ainda há esperança para nós. Enquanto Jonas chega à presença de Deus de forma indelicada e reclamando, irado de quem Deus é. Enquanto os gentios demonstraram atitudes amorosas durante todo o livro, porque os marinheiros quiseram salvar Jonas quando Jonas disse: me joguem no mar. Os ninivitas clamaram a Deus, e Deus também agiu de forma amorosa. Mas Jonas, em nenhum momento, age de forma amorosa. Ele é o único que manifesta uma atitude de rebeldia. Age como insubmisso, mal-humorado, rancoroso, enquanto os gentios agiram amorosamente. E o Senhor, irmãos, aqui vai mostrar nesses últimos versículos, vai mostrar a Jonas e a todos nós, que Ele mesmo, o Senhor, tinha criado a planta, e Ele podia fazer com a planta o que Ele bem entendesse. E essa lição Jonas tinha que aprender, para perceber que do mesmo jeito, Deus poderia fazer com os ninivitas o que Ele bem entendesse. Os ninivitas eram criaturas de Deus. A Deus pertence todas as coisas. E Ele age do jeito que Ele bem entende. Deus está exibindo aqui a Jonas de uma forma bem clara, estampada assim no outdoor,
Jonas, a tua opinião é incoerente. Não faz sentido a tua ira. Não faz sentido você se compadecer de uma planta e ficar irado porque eu me compadeci de pessoas. Plantas não são pecadoras, não precisam receber compaixão. Mas seres humanos sim. Seres humanos sim. A planta não custou a ele, Deus ainda enfatiza que a planta não custou a ele trabalho, ele não fez crescer, ele não fez nada pela planta. E ainda assim ele tem compaixão da planta e não do povo. Jonas certamente é um homem contraditório, já temos visto isso durante todo o livro. Alguém em conflito. Enquanto ele estava dentro do peixe, orou para ser liberto. Mas depois pediu ao Senhor para morrer 2 vezes. Enquanto ele chamou a cidade, mostrando a ela que Deus iria destruir. E quando a cidade se salva, ele demonstra ira. Ele preocupou-se muito mais com seu conforto físico, com seu bem ali momentâneo, do que ganhar os perdidos para o Senhor. Os ninivitas, a planta e o verme, o vento, tudo, o peixe, tudo obedece ao Senhor. Mas Jonas insiste em confrontar a vontade de Deus. Jonas teve compaixão da planta que morreu, mas não teve compaixão do povo que morreria e ficaria separado de Deus por toda a eternidade. E aqui nós lembramos da atitude de Cristo, que na cruz, diante dos seus algozes, diante daqueles que crucificaram ele, o que Cristo falou? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jonas esperou fora da cidade, mas foi para ver se Deus ainda destruiria aquele povo, mataria os ninivitas. Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. E esta é a postura do nosso mundo de hoje, irmãos. Infelizmente, o nosso mundo materialista, onde as pessoas valorizam muito mais coisas, bens materiais do que as próprias pessoas. Onde a mídia faz um alarde quando há uma devastação de uma floresta, mas quando há milhares de bebês sendo abortados e mortos, ficam calados, silenciados. Muito pelo contrário, procuram defender o direito das mulheres usarem o seu corpo como bem entenderem e destruir uma vida. Esse é o nosso mundo de hoje, de inversão de valores. E Jonas, ele estava com um pensamento assim, por mais que estivesse no mundo antigo, estava com esse pensamento invertido. E o livro, irmãos, ele vai terminar com uma revelação grandiosa da compaixão divina. Uma revelação grandiosa do amor de Deus expressado com aquele povo. Do amor de Deus expressado a pecadores. De como Deus salva aqueles pecadores que existiam na cidade. E a Bíblia diz que mais de 120 mil deles não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Ou seja, não tinha um discernimento moral do que era certo e do que é errado. Muito provavelmente é uma referência a crianças que existiam ali. E se realmente forem crianças, e 120 mil delas, mais ou menos, aproximadamente aquela cidade devia ter uns 600 mil pessoas. E todas elas se converteram. Deus mostra o seu imenso amor àquela cidade. Irmãos, e é da mesma maneira e da mesma intensidade que Deus prova o seu amor a pecadores como nós. E Ele provou há mais de 2000 anos atrás, nos dando o seu bem mais precioso, o Senhor Jesus Cristo, que veio, foi obediente até a morte, morte de cruz, se sacrificou para ser o sacrifício que nos ligaria de novo a Deus.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos dizem que o livro de Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. Porque mostra o amor de Deus a povos diferentes. E nós devemos entender isso. Que Cristo morreu para salvar aqueles que procedem de toda língua, tribo, raça, nação. Apocalipse vai nos mostrar isso, indistintamente. E que o plano de Deus para a igreja, irmãos, é que a igreja toda leve todo o evangelho, não um evangelho reduzido, não um evangelho diluído, mas que a igreja toda leve todo o evangelho a todos os povos, em todos os lugares, de todos os tempos. Chamando e clamando por urgência de arrependimento. E clamando por fé no Cristo, que foi morto e ressurgiu, e está agora à destra de Deus glorificado. E é isso que nós devemos fazer como igreja. E a pergunta que fica no final, irmãos, é proposital. Porque não era apenas Jonas que deveria responder essa pergunta do final. Era todo o povo de Israel e nós também. E o nosso entendimento, a nossa resposta dessa pergunta deve ser: é claro que Deus pode ter compaixão do povo de Nínive. E é claro que Deus pode ter compaixão de quem Ele quiser. De quem Ele quiser. Pois a salvação pertence a Ele. Ele pode ter compaixão dos meus inimigos. Ele pode ter compaixão das pessoas que eu gosto e das pessoas que eu não gosto. A salvação pertence a Ele. E por isso Ele deve ser louvado e temido. Porque a Ele pertence o poder de perdoar pecados. Como diz o Salmo 130. Então, irmãos, só para finalizar, algumas aplicações que nós podemos ver nesse texto, que eu queria trazer para os irmãos essa noite. O primeiro é que nós precisamos entender isso, que eu enfatizei no final. Que a salvação pertence ao Senhor. E aqui eu quero tirar aplicações não só do capítulo 4, mas do livro todo em geral, para fixarmos na nossa mente. Nós precisamos entender que a salvação ela pertence ao Senhor. E nós precisamos perceber que a sua soberania na obra missionária deve nos levar à obediência da sua palavra, deve nos levar a anunciar a salvação a qualquer pessoa e deve nos levar a estar dispostos a ir também ao campo missionário, se essa for a vontade de Deus. A soberania de Deus na obra missionária deve nos motivar a tudo isso, porque a Ele pertence a salvação. Segundo lugar, não é por ordem de prioridade, tá? Mas segundo, devemos confiar na soberania de Deus e fazer o que nos cabe, que é viver uma vida de arrependimento constante, uma vida tendo a compreensão correta de quem nós somos, pecadores e merecedores da glória de Deus, e merecedores, não merecedores da glória de Deus, tendo a compreensão correta do que Deus quer para nós, e não colocando a nossa opinião acima daquilo que Deus quer. Nós devemos nos guiar pela sua palavra, porque é ela que nos mostra o conhecimento dele, ela que nos dá o conhecimento da vontade dele, de quem Deus é, de quem nós somos diante desse Deus santo. Terceiro, assim como os ninivitas fizeram no capítulo 3, irmãos, nós precisamos constantemente olhar para o nosso pecado e clamarmos a Deus por misericórdia. Nos arrependermos constantemente, viver uma vida de penitência, uma vida que reconhece a nossa fraqueza. E ao reconhecermos a nossa fraqueza, isso deve nos levar a orar mais. Isso deve nos levar a confessar mais os nossos pecados. Isso deve nos levar a clamar mais a Deus por misericórdia. Se de fato reconhecemos que somos fracos, nós devemos buscar a força no Senhor. E 4, por último, se você se declara um servo de Deus, você precisa entender uma coisa: que Deus
ele não olha simplesmente para o que você faz para ele. Ele vai além. Ele olha o porquê de você ter feito isso para ele. Ele olha a motivação do seu coração. Ele olha a motivação do nosso coração para aquilo que fazemos. E certamente Deus conhecia o coração de Jonas, que a sua motivação era pregar para que o povo fosse destruído. E a nossa motivação, irmãos, é muito importante. Quando chegarmos nos céus, Deus não vai simplesmente perguntar o que foi que você fez, mas também vai perguntar por que você fez. E nós devemos estar motivados com a coisa certa. Em primeiro lugar, com a glória de Deus. Em fazer Deus ainda mais glorioso e conhecido a sua grandiosidade por esse país, por esse mundo. E também a compaixão aos perdidos deve nos motivar. O amor aos perdidos deve nos motivar a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, amado Pai, eu te oro nesse momento, agradecido pela Tua Palavra. Deus, quão bom é estudar a Tua Palavra, Deus. Quão bom é perceber as maravilhas da Tua Palavra. Quão bom, ó Deus, é sermos confrontados pela Tua Palavra, sermos desafiados pela Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, Pai. Não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos permanecer em Cristo, na videira, para darmos bons frutos. Deus, nos ajuda, Deus. Nos capacita por meio da Tua graça, por meio do Teu Espírito, a viver uma vida santa, uma vida sem hipocrisia, ó Deus. Uma vida de santidade. Uma vida que busca a Tua glória. Uma vida de compaixão aos perdidos. Uma vida de amor ao Senhor acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a tirarmos as lições corretas desse livro de Jonas e nos ajuda a praticarmos na nossa vida. Que o Senhor seja louvado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.